Jeremias capítulo 12, versículos 1 ao versículo 5, é o texto que Deus falou muito fortemente ao meu coração, para falar aqui essa noite. O tema que eu quero falar é: não se perca no meio das suas crises. Amém? Geralmente quando a gente fala para família, quando você fala família, dá uma ideia um tanto quanto abstrata, uma instituição, quase uma casa. E hoje eu quero falar para a família, mas dentro dos indivíduos que formam a casa, para que o pai não se perca no meio das suas crises, para que a mãe não se perca no meio das suas crises, para que o filho, a filha, o genro, a nora, o vô, a avó não se perca no meio das suas crises. É importante que você esteja inteiro em cada crise, porque uma família feita de inteiros se torna uma família completa e integral. Deu para entender? Jeremias capítulo 12, versículos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Tu és justo quando apresento minha causa perante Ti. Contudo, desejo falar contigo sobre a Tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro? Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração deles. Tu, porém, me conheces, ó Senhor. Tu me vês e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra lamentará e todo o capim do campo secará? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que nela habitam, pois disseram: ele não verá o nosso fim. Aí Deus responde para Jeremias: se te cansas correndo com os homens que vão a pé, então como poderás competir com os cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Eu gosto desses textos da Bíblia que me atingem com a força de um soco na boca do estômago. Não é verdade? Textos que tiram a gente do chão. São textos que são feitos para a gente que passa pelas piores crises na vida. A Bíblia é o livro dos honestos. A Bíblia é o livro de quem não disfarça seus prantos. A Bíblia é o livro que não mascara dores. A Bíblia é o livro de gente que passa pelos piores momentos da vida. Esse texto que nós lemos, na versão do Eugene Peterson, a mensagem é ainda mais devastador. Tanto que eu fiz questão de anotar para ler para você na outra versão, a mensagem. Olha o que diz: Tu estás certo, ó Eterno, e estabeleces a justiça. Nem tenho como duvidar disso, mas tenho algumas perguntas. Por que os maus se dão tão bem na vida? Por que artistas sem caráter fazem sucesso? Tu os plantaste e eles criaram raízes, floresceram e produziram fruto. Eles falam como se fossem teus grandes amigos, mas não se importam contigo. Mas tu me conheces nos mínimos detalhes e não deixas passar nada. Faz que paguem por seu jeito de viver e que paguem com a vida, como ovelhas marcadas para o matadouro. Por quanto tempo ainda vamos ter de aturar isso? O país devastado, as fazendas em ruínas, e tudo isso por causa da maldade desses perversos. Até os animais do campo e as aves estão morrendo porque eles não querem nada com Deus e acham que Deus nada tem a ver com eles. Jeremias, se você está cansado nessa corrida a pé com os homens, o que te faz pensar que pode apostar a corrida com os cavalos? E se não consegue deixar a razão prevalecer em dias tranquilos, o que vai acontecer quando os problemas correrem solto, como o Jordão na época da enchente? Percebe a grandeza disso? Uma das coisas mais lindas da Bíblia são as orações que ela tem. As orações que a Bíblia faz são extremamente diferentes das nossas. Já perceberam isso? As nossas têm requinte, pompa e teologia. As da Bíblia são rasgadas. Eu amo as orações da Bíblia. Elas são daquelas de me deixar encabulado.
São orações que não respeitam o status quo, são orações que não estão muito preocupadas com caras e bocas, são orações que não têm sistemática, começo, meio e fim, são orações que às vezes partem do fim para depois chegar no começo, são brigas tremendas com Deus, e toda briga com Deus você perde, isso é muito bom. As melhores orações da Bíblia são orações devastadoras, e essas aqui é uma delas. Nós estamos diante de uma oração dolorida, confrontadora, irritada, intrigante. É uma oração de quem está no meio de uma crise, no olho do furacão. Para você entender o contexto, Jeremias tinha acabado de ir à cidade natal dele, Anatote, uma cidade levita no território de Benjamim, a mais ou menos 5 ou 6 quilômetros de Jerusalém. Ele está tentando dar uma limpada na percepção, porque pregou um sermão terrível contra o templo. Ninguém gostou do sermão, até que lá na história Jesus vai gostar tanto, que vai citar ipsis literis ao pé da letra. Mas no instante em que ele pregou, ninguém gostou. Porque ele chegou na porta do templo e disse: vocês transformaram a casa do Senhor num covil de ladrões, toca das feras. O tipo de mensagem que não se pode pregar até hoje. Ele prega essa mensagem, ninguém gosta, ele vai para onde? Para casa. Vou para a minha terra natal, tomar um café com meus irmãos. Só que quando ele chega lá, a coisa estava pior ainda. Porque quando Jeremias chegou lá, percebeu que ele era um parente perigoso, um parente incômodo. Até a família dele estava contra ele. Ele estava voltando de uma experiência duríssima, enfrentar a crise familiar. Prega um sermão terrível, Jeremias 7. Ele prega contra o templo e contra o estabelecimento religioso, que até hoje impera em todos os lugares. Tinha se tornado um parente incômodo. E aí o mais estranho é que ser visto como um peso na família nunca é uma experiência agradável. E o pior de Jeremias é que ele nem sabia disso. A família dele tramava contra ele pelas costas. É Deus quem avisa para ele no texto: até os teus familiares estão contra ti. Não há inimigo pior do que o inimigo que mora com você. Jesus disse assim: os inimigos do homem são da sua própria casa. Do ponto de vista de Jesus, você que é casado, casou com o inimigo. Ainda bem que Jesus disse que amarás os vossos inimigos, né? É muito sério isso, sabe por quê? Porque quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica ferir. A gente conhece as suscetibilidades, os meandros, as áreas da alma onde são mais vulneráveis. É mais fácil tocar. As nossas palavras têm um grosso calibre quando é para destruir. Tem gente que tem a incrível capacidade de guardar detalhes, montar uma teia, uma trama, e no exato momento explodir. São quase como bombas de efeito retardado, que quando explodem na casa, desmontam um projeto familiar. É difícil quando minha família se torna meu inimigo e eu nem sei. Jeremias passou por isso. A oração de Jeremias no texto que nós lemos é puro desabafo. É a terapêutica do coração, uma fala da alma, uma oração quando as fibras da vida estão quase arrebentando. Ainda bem que nós servimos a um Deus que escuta e interpreta gemidos. Nós temos um Deus hermenêutico, Ele sabe interpretar gemidos. Nós temos um Deus que reconhece pérolas no caos. Nós temos o Deus das famílias fragmentadas. E Jesus, segundo Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele não sofre alteração, Ele permanece o mesmo, ainda está dentro das casas, ainda conhece os meandros familiares, ainda sabe das dores que a gente chora calado. Não se perca no meio das suas crises. Esse texto é grandioso. Esse texto me impactou profundamente há umas 2 semanas atrás, e de lá para cá, isso vem queimando no meu coração. Essa oração de Jeremias, ela é muito parecida com os Salmos, o Salmo 37 de Davi, o 73 de Asaf. Ela lembra um pouco a reflexão dolorida de Jó 21, do 7 a 13, e ela também faz uma espécie de eco do desabafo de Abacuque. É a Bíblia mostrando para mim e para você que ela é o livro dos cansados, o texto dos revoltados. Eu quero dizer uma coisa para te deixar extremamente à vontade e liberto aqui essa noite. Aliás, culto de libertação é culto de ensino. Você quer ser liberto, vai para o culto de ensino. Essas são as grandes libertações, ocorrem em culto de ensino. Porque a palavra consegue entrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, lá onde você nem imagina que existe dentro de si. Então eu quero te dizer aqui hoje, que diante de Jesus, você é absurdamente livre para orar como a sua alma quiser.
Aqui você tem liberdade para falar o que der na cabeça. Joga aos pés de Jesus os piores podres da alma, aquilo que esconde de todo mundo. Você tem liberdade para jogar para Jesus. No altar, cada fúria faz sentido. Esse é o lugar da gente ser quem é. Se tem uma coisa que é proibido na igreja, é você fingir. Aqui você é livre para ser quem é. Deus prefere profundamente aquele indivíduo que até canta errado, mas canta honesto, do que o profissional que finge. Deus prefere, e muito, o pecador assumido do que o fariseu mascarado. O que Deus mais quer é que o nosso culto aqui seja o reflexo do culto da nossa casa, porque o templo da nossa vida está armado dentro da nossa casa. Matthew Henry escreveu que onde você tiver uma tenda, Deus precisa ter um altar, porque se o altar de Deus estiver na sua tenda, ali é o céu, tira a sandália, respeita, é terra santa, território sagrado, lugar da graça. Como é importante entender isso. Esse texto aqui pode nos ensinar as lições tremendas sobre a perseverança, a ressignificação necessária da crise. Esse texto que nós lemos é um texto para limpar a nossa percepção. O nosso grande desafio na crise é não nos perdermos no processo. O problema de muita gente é que quando enfrenta uma crise, se torna uma crise para os outros. É a mãe que não suporta o casamento, então projeta na filha que nenhum homem presta. É o pai que tem um problema no negócio e chega em casa, acha e projeta todas as fúrias do negócio malfadado na família. É o indivíduo que toma uma fechada no trânsito e chega em casa e despeja na esposa. No meio da crise não se torne tragédia. Não se perca no meio das suas crises. Permaneça sendo você. É uma das coisas mais difíceis de se fazer hoje, é manter a mente saudável numa geração de tantas ameaças e de tantas suspeitas. Nós vivemos numa séria crise por todos os lados, socados de todos os lados pelas ameaças do mundo. É tão complicado esse mundo que a gente vive. Agora de manhã eu estava no aeroporto, observando as pessoas, o jeito que as pessoas andam, é um negócio esquisito, as pessoas se batem, se arrebentam e quase ninguém se fala. Lá no aeroporto de Congonhas hoje um senhor caiu lá naquela escada rolante, machucou todo, e as pessoas passam normalmente, aí algum tira foto, posta no WhatsApp, e fica por isso mesmo, a coisa flui, vai embora, a vida atropela, passa por cima. A tragédia de um ainda bem que não é a minha. É o mundo dos insensíveis, onde a dor do outro já não se torna minha dor. O mundo que mais carece da oração que Jesus ensinou: Pai Nosso. Pai Nosso. Ninguém é filho único de Deus. Ele é Pai e Nosso. E na ação comunitária da vida é que a gente pode celebrar a graça de pertencermos ao mesmo Pai. Não se perca no meio das suas crises. Sua família precisa de você inteiro. O problema de Davi foi esse. Ele conseguiu olhar um gigante nos olhos, mas não conseguiu olhar nos olhos dos filhos. Quanta gente se perde no meio das crises, fica grande demais quando tem sucesso, pequeno demais quando sofre, mas não consegue permanecer o mesmo. E a gente vai ver muitas coisas aqui hoje, à luz desse texto, que eu sei que vão mexer profundamente com a sua vida. Portanto, mantenha o seu coração aberto e com isso em mente: eu não vou me perder no meio das minhas crises. Amém? Vamos refletir sobre novas percepções para não nos perdermos no meio das nossas crises. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: é preciso aprender a ouvir o que Deus está dizendo no meio das minhas crises. Se há um tempo que Deus fala, é no meio das crises. Quando Deus vai falar com Jó, ele vem no meio de uma tempestade. Quando Deus mandou Israel para o deserto, deixou uma frase na Bíblia: eu te mandei para o deserto para saber o que ia no teu coração. Se tem um lugar que Deus gosta de mexer com a gente, conversar com a gente, falar com a gente no meio da crise, se está tudo em paz na sua casa, fique esperto. Logo, logo vai soprar uma crise. E é bom, porque é no meio da crise que a gente se descobre. É no meio da crise que a gente relembra que tem 2 joelhos e isso ajuda a orar. Não é? É no meio da crise que a gente começa a perceber que nem tudo na vida é festa, que nem tudo é esse sucesso pronto que se vende hoje, que felicidade não é um direito nem uma obrigação. A gente começa a aprender que a indústria da felicidade tenta colocar um sorriso clonado no nosso rosto, mas que se isso não for do coração é falso. Cai o fundo da vida e você não tem onde viver. Então é preciso aprender a ouvir o que Deus está dizendo no meio das minhas crises. Jeremias teve a liberdade de conversar com Deus sobre as coisas que apertavam o seu coração e asfixiavam a sua alma.
Uma das coisas que eu acho linda no livro de Jeremias é que algumas das orações dele, ele colocou nesse texto, e são orações assim terríveis. No capítulo 20, sabe o que Deus diz para Jeremias, o que Jeremias diz para Deus? Ele diz: o Senhor me enganou. Eu gosto de Jeremias por causa disso, eu me entendo com ele. Tem horas que dá vontade de fazer essas orações malucas. Aí a gente ora em espírito para não escandalizar os crentes, né? Já fez isso? Já orou em espírito para não escandalizar o irmão do lado? Dependendo da nossa oração, a gente desvia alguns, é ou não é? Porque tem gente que sequer conhece Deus, mas se julga tão íntimo dele, que não entendeu ainda que ele gosta de honestos, não dos falsos. Jeremias faz isso. A oração de Jeremias aqui é profunda, é da alma, vem de dentro, é rasgada. Olha que coisa interessante, no versículo 2, ele faz até uma referência irônica ao Salmo 1. Lembra que acho que uns 2 domingos atrás eu preguei aqui sobre o Salmo 1, lembra disso? Quem estava aqui? Jeremias faz uma espécie de citação irônica do Salmo 1. Ele diz assim: Deus, vou fazer umas perguntas para o Senhor. Por que o ímpio prospera? Pensa numa pergunta que até hoje está na nossa boca. Aí ele diz assim: por que os caras errados aqui dão certo? Aí sabe o que Jeremias faz? Ele para e diz: a culpa é tua. Foi o Senhor que plantou eles criaram raízes e dão frutos. Ele está citando o Salmo 1, plantado junto às correntes de água, que dá no seu fruto na estação certa. Jeremias gostava do Salmo 1, lembra que eu falei isso no domingo? Jeremias cita de novo o Salmo 1, só que num tom irônico. Tu os plantaste. Sabe o que é isso? É a Bíblia mostrando para mim e para você que a nossa oração no meio da crise costuma ser ácida, às vezes tóxica, mas é pura, verdadeira, honesta. Como Deus ama orações honestas, tóxicas, mas honestas, ácidas, mas honesta, tórrida, mas honesta, difícil de sair, mas honesta. Ela sai rasgando tudo e a gente fica leve. Uma das melhores lembranças que eu tenho da minha infância é ver às vezes minha mãe jogada. Eu não sabia se ela estava ajoelhada ou caída. Eu não sabia se ela estava chorando ou falando. Eu sei que estava uma guerra tremenda. Mas se eu estou de pé aqui hoje ministrando, é produto daquelas orações estranhas. Nesse exato momento eu queria que você agradecesse a Deus por gente estranha, fazendo oração estranha por você. Tem um monte de gente estranha fazendo oração estranha pela sua vida. É por isso que você está de pé aqui hoje, porque as orações dos santos podem muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem gente se rasgando por você numa vigília no Brasil afora e dizendo: cuida da tua serva, cuida do teu servo, abraça o teu filho, abraça a tua filha. Existe um Deus que cuida dos seus. A beleza desse texto está no diálogo. Interessante que é isso que eu amo na Bíblia. A Bíblia é perfeita nisso. Essa oração de Jeremias não é monólogo. Eu falo e jogo tudo para Deus. Aqui tem diálogo. Eu falo, dou uma pausa e escuto o que Deus tem a dizer. A beleza dessa oração está no diálogo. Jeremias faz uma pergunta ingenuamente audaciosa e Deus dá uma resposta amistosamente evasiva. Não é uma conversa de ninguém, né? Ele vem com uma pergunta audaciosamente ingênua, recebe uma resposta amistosamente evasiva. Conversa de ninguém, mas é conversa. É melhor conversar nada com alguém do que não ter com quem conversar, não é? Dizem que muita gente não conversa com Deus porque não tem amizade com Ele, então fica estranho falar com estranho. Jeremias tem uma amizade tão profunda com Deus que é capaz de falar as coisas mais esquisitas, receber umas respostas também estranhas e continuar conversando. Você já percebeu que na Bíblia Deus se apresenta, fala muito, não explica nada e resolve tudo? O Deus que a gente ama, o Deus que a gente crê, não é um Deus que se rebaixa a nos explicar, é um Deus que anda com a gente naquilo que a gente não conhece, não nos abandona, não muda os negócios, mas muda a gente. É um Deus de relacionamento. Não se perca no meio das suas crises, aprenda a ouvir o que Deus está falando para você no meio das suas crises. Olha que coisa interessante, Jeremias faz uma pergunta dessa, recebe uma resposta mais ou menos, um diálogo tão profundo que é capaz de redefinir a percepção. Jeremias pondera, protesta e pergunta, aí Deus responde, sabe como? Com outras perguntas. Os rabinos dizem que a pergunta de um sábio traz metade da resposta. Uma vez perguntaram para o mestre: mestre, qual o sentido da vida? E o mestre falou: você não acha essa pergunta maravilhosa? Ele disse: acho. Então para que trocar por uma resposta? O ideal é a pergunta. Perguntas sugerem novas perguntas. Não é? A brincadeira do perguntar. Jeremias faz um monte de pergunta para Deus. Quando Deus vai falar, pergunta outra coisa. Jeremias, você não aguenta com os que vão a pé, como é que você quer ir com os que vão a cavalo?
E fica nessa coisa de pergunta para lá, pergunta para cá, ninguém responde, ninguém fecha. Isso que é o tremendo, está aberto. É o convite ao mistério, a percepção do outro. É saber que Deus está falando e eu não preciso apenas entender, preciso absorver e viver a proposta disso. Quer ver uma coisa tremenda? Aos maridos, continuem descobrindo suas esposas. Não fecha a questão. A esposa é um mistério completo, tremendo. No dia que você achar que descobriu sua esposa, você está perdido. Ela é um mistério completo, extraordinário, tremendo. Mulher tem olhares, toque, sensibilidade, pele. Mulher é toda espetacular, não é à toa que Deus fez depois. Descubra a sua mulher. Essa é a ideia do mistério. Aprenda a ouvir o que Deus está dizendo. Está dando para entender? Os entendedores entenderão, né? Jeremias faz tudo isso aqui, ó, conversa na base da troca, da resposta e da dúvida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus está dizendo a Jeremias duas coisas magistrais aqui. Por isso que eu te disse que é preciso aprender a ouvir o que Deus está falando no meio da crise. Nessa crise aqui, Deus fala duas coisas para Jeremias magistrais. A primeira, se você acha que agora está difícil, entenda, vai piorar. Deus é sempre honesto. Quando ele chamou os discípulos estavam com cara de triste. A Bíblia diz assim, ó, Jesus olhando para os discípulos, percebeu que eles estavam tristes e disse assim, ó, não vos deixarei órfãos. Percebeu a angústia. Só que ao invés de melhorar, ele piora. Vou enviar o Consolador. Consolo é para quem perdeu, não para quem ganhou, não é? Ele dizendo, se vocês acham que está difícil, vai piorar. Mas olha a segunda coisa que Deus disse para Jeremias no meio da crise. Eu te projetei para correr com os cavalos. Eu sei do que você é capaz. Não se contente com a mediocridade, porque eu sei do que você é capaz. Para de reclamar do passo pequeno, porque eu sei o quanto suas pernas atingem. Redefina a mira, olha mais alto, olha para mim, anda comigo, porque eu sei que comigo você vai mais longe. Deus estava limpando a percepção do profeta, ampliando a visão. Um profeta míope não consegue enxergar a graça. Deus estava dizendo para Jeremias, Jeremias, você está preocupado com passos? Já olhou o trote do cavalo? Eu te projetei para coisas tão grandes, Jeremias. Projetei você para voos tão altos. Sonha, Jeremias. Sabe o que Deus está dizendo? Está preocupado com a sua família? Eu vou te mostrar quem são os teus verdadeiros inimigos. A coisa é muito mais densa, muito mais perigosa, muito mais mortal. Mas eu estou contigo. Quando Deus chamou Jeremias, Ele falou, antes que te formasse, eu te conheci. Eu não posso ir, não interessa, eu te projetei. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje, não se perca no meio das suas crises, mas aprenda a ouvir o que Deus está dizendo a você no meio das crises. Talvez no meio das crises Deus vai te revelar seu real tamanho, o alcance da sua vida. Deus pergunta para Jeremias assim, olha a pergunta de Deus para Jeremias, se no chão plano você não consegue ficar de pé, como é que você vai fazer na floresta do Jordão? É interessante que Deus chama a atenção de Jeremias para a parte mais baixa e densamente arborizada do Vale do Jordão, justamente a parte onde viviam os animais selvagens, as feras do campo. Por incrível que pareça, Deus está citando a mesma profecia que Ele mandou Jeremias falar lá na porta do templo. Vocês transformaram a casa do meu pai em covil de feras. Aí Ele está dizendo, Jeremias, olha para mim, você está preocupado com seus irmãos? Para quem que você pregou lá dentro? É com eles que você tem que se preocupar. Ali é cavalo bruto. E quando esse povo vier para cima de você, eu vou estar do seu lado. Uma das coisas mais tremendas de Deus é que Deus nunca deixa os seus filhos sofrendo no escuro, porque Ele é luz. E onde Ele chega, tudo clareia. E você consegue ficar de pé no meio da crise e ouvir o Deus que fala. Jesus disse, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, Ele é comunicativo. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias nas entrelinhas? Levante os olhos, Jeremias, perceba o panorama maior, você foi feito para batalhas muito mais excelentes, para alvos infinitamente maiores, portanto, pare de reclamar, poupe energia, encare seus medos, você não é um derrotado a menos que desista. A grande tentação de hoje é a tentação da desistência. Nós temos muita gente desistindo de viver, muita gente desistindo do casamento, muita gente desistindo dos filhos, desistindo do projeto familiar.
Já tem casais que ficam apenas se tolerando mutuamente, até que resolvem comprar um cachorrinho, para ver se preenche a casa. Há casais que desistiram do projeto familiar, há casais que desistiram de viver, há casais que desistiram do abraço, dos conteúdos iniciais, nem se olham mais, se percebem mais. Tem casais que a coisa é tão ruim que nos congressos de casais que eu ministro por aí tem que falar para sentar junto, congresso de casal. Eu já descobri uma coisa, eu acho que tem cara que vai para todos os congressos de casais o ano inteiro, não para mudar, só para ter certeza que tem esposa pior que a dele. É efeito placebo, ele fala, agora dá para aguentar mais um ano. Escute o que Deus está dizendo a você no meio das suas crises. Existe um Deus que fala no meio da tempestade, existe um Deus que fala nas cavernas da vida, existe um Deus que não desiste dos que são seus. Você protesta, chora, reclama, mas não perde de vista o Deus que fala, o Deus que desce e entra no meio da crise, mas estabelece uma conversa com a gente. Deus está falando a você aqui no meio das suas crises, levante-se e ouse lutar. Deus não permite que você se acostume com o chão. Ele chamou a gente para levantar. Uma das coisas que eu acho mais tremendas da fé cristã é o quanto de testemunho que a gente tem de gente que já estava com as costas no chão, mas se levantaram porque a graça sustenta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Todas as vezes que eu me levanto para pregar na igreja, eu lembro disso, de que se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Eu tinha tudo para dar errado. Se estou de pé aqui hoje, é porque a graça me sustenta. Pastor Luiz Arcanjo falando do Rio de Janeiro, de onde ele veio, e eu lembrando da barra pesada que eu vim de São Paulo, é tudo igual. Mesma angústia, só Deus para fazer isso. Só a graça de Deus para colocar a gente de pé, só a graça de Deus para no meio do furacão falar, eu te escolhi, eu te levantei, te designei as nações, só Deus faz isso. É por isso que no momento da crise não perca Deus. Tem um hino cantado na África que tem a metade da letra que diz assim, não cremos na dor sem Deus. As dores virão, mas nenhuma delas vem sem Deus, porque embutida nelas vem o Consolador, aquele que consola a dor e ajuda a gente a caminhar na estrada da vida. Escute o que Deus está te falando no meio das suas crises. Amém? Segunda coisa que eu tiro desse texto aqui, é preciso aprender as lições de Deus no meio das minhas crises. Uma coisa é ouvir o que Deus está dizendo, outra coisa é aprender a lição. Deus tem umas lições muito sérias no meio das crises. Deus trava uma conversa com Jeremias, capaz de abalar as estruturas do seu raciocínio e dos seus argumentos. Jeremias tenta uma teologia com Deus. Sabe o que ele encontra? Uma pedagogia divina. Jeremias achou que Deus era teólogo e encontrou um professor, pedagogo, que começou a ensinar lições de vida. Jeremias tentou dar aquela conversa mais elaborada com Deus, e Deus foi mostrando os processos do viver. Se tem uma coisa que eu amo em Deus, é que Deus vive, gosta de ser. Por isso que Ele é Deus de vivos e não de mortos. É por isso que Jesus estragou todos os velórios que Ele foi. Ele é Deus de vida. Sempre trabalhou com vida, cheio de vida. É por isso que não há nada mais assustador do que uma igreja morta. Uma igreja morta é um protesto contra o céu. É como se a gente dissesse que é impossível estar em Deus. Irmãos, uma igreja morta não é igreja, é contradição de termos. Se você está em Cristo, a sua vida é nova, seu culto é vivo, sua história é viva, seu casamento é vivo, você sente a vida de Deus, ela flui na sua alma. Quer ver uma coisa? Deus começa ensinando o profeta a combater a doença do vitimismo. É tremendo isso aqui, Deus percebe em Jeremias um quê de brasileiro, vitimização. Deus percebe isso em Jeremias. Eugene Peterson escreveu um livro sobre Jeremias, que o título é Corra com os Cavalos. Já pensou nisso? O vitimismo é uma doença dos fracos de espírito, é uma enfermidade da alma. Quem vive atolado no lamaçal da vitimização nunca cresce. Passa o dia inteiro enrolado no cobertor da própria miséria, sufocado na própria murmuração. Murmuração no hebraico é memória teimosa. Não há nada pior do que gente vitimizando o dia inteiro. Fala a verdade, tem coisa pior do que um esposo, uma esposa que reclama o dia inteiro. A Bíblia diz que morar com uma mulher que reclama o dia inteiro é morar numa casa que tem goteira. Pensa num negócio irritante. Fala a Deus, né? Sabe o que Deus está falando para nós aqui hoje? Se tem um lugar onde não cabe vitimização, chama-se igreja. Porque ninguém está aqui pelo que Deus vai fazer.
Está aqui pelo que Deus já fez. Você já está aqui. O fato de estar aqui já te torna vencedor. O fato de estar aqui já te torna protegido da graça. O fato de estar aqui já te torna família de Deus. Você está aqui com a família, com os irmãos. Você tem pastores, ministração, hinos, igreja, comunhão, fraternidade, experiência comunitária. Ninguém está aqui como uma vitimazinha do sistema. Como é complicado as vitimizações. Tem gente que faz vitimização até para orar. Eu lembro da igreja lá da minha infância que tinha uma irmã que quando ela ia orar dava até angústia. Até a posição dela já era quase de Alzheimer. E ela ficava dizendo: Senhor, eu sou a mais miserávelzinha, a pozinha do verbo. Eu falava: meu Deus. Dava uma depressão ficar perto da irmã. Tem gente que tem isso, porque a gente confunde humildade com miséria. É um indivíduo que acha que ser cristão, humilde e simples é não tomar banho nem passar perfume. Por isso que ninguém te abraça, irmão. Deixa eu falar. A vitimização é um problema grave. Jeremias começa na lógica da vitimização e Deus quebra na hora. Deus dá duas poderosas diretrizes para Jeremias e para nós. A primeira: não se deixe afogar nas próprias lágrimas. Chorar sim, mas para sempre não. A vida, escuta o que eu vou te dizer, não existe vida sem dor, mas não existe dor que dure a vida toda, porque nós temos Consolador. A lição que Deus nos dá é que a gente chora, mas não chora para sempre. Olha o padrão do Salmo 30. O Salmo 30, verso 5 tem um padrão. Diz assim, ó: o choro pode, é possibilidade, não certeza, pode durar uma noite. Olha a certeza: a alegria vem pela manhã. A certeza do texto é a alegria, a possibilidade é a lágrima. Os vitimados da igreja costumam colocar a certeza no choro e a possibilidade na alegria. Eu gosto de Paulo, que Paulo tem saúde emocional. Paulo fala assim, ó: quando for para rir, vocês rir com os que riem e chorem com os que choram. Porque o problema é trocar as emoções, rir de quem chora e chorar com quem sorri. Paulo está dizendo que é saúde da alma dançar na emoção certa. Uma coisa que eu amo em Jesus é que Jesus é o único Deus que entra na história participando de festa. E aí avisam para ele: acabou o vinho, vão para casa. Ele falou: não, de jeito nenhum, a gente faz mais vinho e do melhor ainda, que é para a festa continuar. Você tem um Deus festeiro. Ou seja, é um Deus que não cabe vitimização. Nós temos um Deus que dança. Nós temos um Deus da leveza, um Deus da alegria, um Deus da graça, que já prometeu para nós bodas do Cordeiro, celestialidade e alegria. Portanto, não cabe vitimização. Liberte a sua alma hoje. Você foi chamado para aprender as lições que Deus ensina no meio das suas crises. Às vezes, quer ver uma crise? Crises pós-modernas. Por exemplo, você vê a família, tem 4 pessoas, por exemplo, na família. Aí tem o pai com celular, o filho também com celular, a filha também com celular e a mãe também com smartphone. E cada um num canto do sofá, nas suas redes sociais. E ninguém se fala e vira uma casa esquisita. Com 4 pessoas e não tem ninguém. E aí a filha de lá pede o chá para a mãe daqui pelo WhatsApp, só com a xícarazinha desenhada, e a mãe devolve. Nem as palavras existem mais. E de repente a gente, quando vai sentar para conversar, não sabe o que falar, porque você não fala mais com a mão, fala com o dedo. Então quando está olhando para a cara do outro, está todo mundo teclando no invisível. A vida vai se transformando numa coisa maluca, sem que você perceba que está vivendo. Sabe qual é o grande risco disso? É que vai chegar um momento onde você vai se enforcar com as próprias cordas vocais. Morreu pelas palavras que nunca disse. Será que você interpreta o tempo ou é escravo dele? Você já tirou um tempo? Cá para nós, vamos fazer um parágrafo, um parênteses aqui. Eu posso fazer, que eu estou na minha igreja e os meus pastores estão aqui, né, pastora? Escuta o que eu vou dizer para você. Se você é casado e nunca ficou um dia deitado com a sua esposa falando bobagem, rindo um com o outro, você não sabe o que está perdendo. Ou você é daqueles que acha que é tão crente que não pode rir? Se a esposa ri, você fala: misericórdia, sangue de Deus tem poder. Fala a verdade. Não é bom ficar junto, conversando e brincando? Já fez isso? Tem casais que nem se conhecem mais, eles se tratam apenas por apelidos ou por generalizações. Meu velho, minha velha, mãe, pai. Aquela coisa freudiana nunca curada, mãe, pai. Pulsões psíquicas, é doença. Não lembra mais nem o nome da esposa, do esposo. Não se trata mais pelas aproximações do carinho. Não tem mais conteúdo, não tem mais vida. Se perderam no processo. A crise englobou. Sabe qual é a pior crise do casamento? Monotonia. Nada é pior do que a rotina. Dizem os antigos que a rotina e o túmulo só tem de diferença a profundidade. Quando você chega na rotina já está morto. A rotina é a morte do amor.
transforma o beijo apaixonado num selinho miserável de oi, tchau. Não se perca no meio das suas crises. Aprenda as lições que Deus está tirando para você aqui hoje. Deus te chamou para ser o homem dessa casa, a mulher dessa casa, a alegria desse lar, o sacerdote dos afetos e das emoções. Viva! Encha a sua casa de vida. Esses dias eu me alegrei profundamente. Eu viajei para algum lugar desse Brasil para ministrar. E aí quando eu estava no aeroporto, mandei uma mensagem para minha esposa. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: a casa sente saudade de você. Pensa na alegria que me deu. Pensei no meu sofá, tem um cantinho que eu sento lá que é fantástico, nos meus livros. O pessoal fala para mim: pastor, você quase não sai de casa. Eu pergunto: para quê? Se eu tenho em casa tudo o que eu preciso, minha esposa, meu filho e meus livros, vou fazer o que na rua? O que eu preciso para ser está lá. Nada que me complete mais do que aquela mulher, aquele menino que está ali, ó. Os rabinos dizem que quando Deus disse assim, ó, serão ambos uma só carne, isso se concretiza profundamente quando você tem um filho, porque o seu filho é sozinho a carne de ambos. O meu está ali. Eu pergunto a você aqui hoje: quando você sai da sua casa, a sua família glorifica ou sofre? Pensou que ia escapar, né? Sabe qual é a grande segunda lição que Deus aplica para Jeremias e para você aqui hoje? Olha para mim, para você nunca mais se esquecer isso. Não morra antes de viver. O problema de muita gente é morrer antes de começar a viver. Tem muita gente que não tem medo da morte, tem medo de viver sem ter sentido. É gente que vai ser enterrado e esquecido no máximo no prazo de 2 semanas, chorado por um dia, esquecido para sempre. Gente que não tem vida, não tem raiz, é um número entre números, um rótulo, uma coisa que passa, que some da memória. Alguém, rosto no meio da multidão, é uma massa informe, tem um rótulo, mas não tem conteúdo. Deus te chama hoje para te levantar no meio do caos e deixar claro para você que a sua vida tem que fazer sentido e a sua morte sentida pela humanidade. Deixe marcas por onde passar. Sonhe, viva, preencha de vida os significados da sua vida. Como é complicado isso, tem muita gente morrendo antes de viver. Não tem? É um negócio esquisito. Dizem os biógrafos que Friedrich Nietzsche, quando estava para morrer, ele deu um brado, angustiado, já no leito de morte: chamem uma multidão de pessoas, porque o silêncio dói. Ele disse: eu prefiro ser declarado morto do que ser enterrado em silêncio. Perguntinha para você: o sonho da sua vida ainda está de pé? Porque se foi um sonho de Deus, nunca caiu, porque Ele não se esquece das promessas que Ele fez. Deus de aliança, Deus de promessas, Ele não esquece as promessas que Ele fez. Deus nunca se esquece. Deus dá a Jeremias uma suprema aula sobre a excelência do viver. Isso aqui é um chamado à vida. Deus ensina a Jeremias a sabedoria de não tropeçar nas coisas mínimas. Olha que lição tremenda que Deus está dando para Jeremias: não tropece nas coisas mínimas. É como se Deus estivesse dizendo assim para Jeremias: o que você realmente quer? Você quer se arrastar com a multidão sonolenta e apática, ou competir com os cavalos? Qual é o seu projeto? 2 homens olham pela mesma janela, enquanto um só vê a lama, o outro vê as estrelas. Qual é seu projeto? Deus está dizendo a você aqui hoje: não faça tempestade em copos d'água, não deixe que as palavras faladas ganhem significados que nunca tiveram. Corra com os cavalos, levante-se do marasmo, olhe para cima. O Deus que te chamou nunca te perdeu de vista. Terceira coisa que eu quero que você aprenda aqui hoje: valorize as suas crises, porque elas são a escola de Deus. Deus nunca dá uma escola para você no remanso, tranquilo. Escola de Deus não é turismo, escola de Deus é deserto. Deus testa os seus homens e suas mulheres na sarça, não no palco. Deus trabalha com essas coisas que ninguém gosta. É interessante isso. Jeremias não estava sendo mimado, estava sendo tratado, fortalecido. Olhando para esse texto, eu aprendo pelo menos 2 poderosas lições para a minha ressignificação das minhas crises. A primeira é que a vida com Deus não se resume em saber o que Deus faz por mim, mas em saber o que Deus está fazendo em mim. Você já percebeu que as suas orações não mudam Deus, mas elas mudam você? Não é verdade?
Segunda lição que eu aprendo aqui, é que uma vida excelente não é aquela onde eu sei tudo o que Deus vai fazer, é aquela onde eu aprendo o que eu posso fazer tendo um Deus como Ele. O que eu faço quando eu sou projetado por esse Deus? É preciso aprender que experiências amargas podem nos levar à maturidade, nos preparar para os embates mais densos, as florestas, as corridas com os cavalos. Que o que Deus me projetou para ser com a minha família é infinitamente maior do que essas lamúrias que a gente passa a vida inteira ouvindo. Escuta isso daqui, Quando a minha fé não se incomoda, ela se acomoda. Quando a minha fé não agiliza, paralisa. O que tem de gente morrendo numa fé frágil, esquisita. Escuta bem isso aqui, quando você passar pelas crises, mude a sua percepção. Eu estava dando uma palestra para os empresários da igreja, num café esses dias aqui, e eu falei sobre o Daniel Luz, o escritor, que disse uma frase que eu gosto muito, eu mantenho sempre na minha lembrança. Ele disse: quando você passar pelo inferno, não pare para tirar foto. Não é verdade? Toca o barco, ali é só uma passagem. Você passou por algo, mas vai para frente, isso não vai te segurar. As marcas que você teve serão aprendizado, testemunho, herança, legado. Seja maior do que aquilo que te oprime, redefina-se no meio das suas crises, não se perca no meio das suas crises. Aprenda a ouvir a voz de Deus no meio das suas crises. Aprenda as lições que Deus transmite enquanto fala. Valorize a escola de Deus no meio das suas crises. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? É bem simples. Quando a gente achar que está no limite das nossas crises, não entendeu nada. É quando a gente pensa que é fraca, que é forte. Porque é a graça que nos basta e nos sustenta. Dizem os estudiosos que a águia é um animal que chega a viver em torno de 70 anos, algumas delas. Só que quando ela está com 40 anos de idade, porque ela voa sempre contra o vento e nunca a favor, ela é um animal que voa em altíssimas alturas, vamos dizer assim, é sempre contra, ela é toda forjada na crise, na conflitividade. Então quando ela está com 40 anos, as suas garras já se dobraram tanto para dentro que ela tem dificuldade em abater a presa. O bico curvou tanto que ela tem dificuldade até de respiração. E o problema maior é que as penas ficam tão pesadas que ela tem perda de altitude. Então sabe o que a águia resolve fazer? Isso é em torno de 80%, 90% da espécie faz isso. Olha que tremendo. Ela dá uma volta na região onde ela está acostumada e encontra o pico mais alto escondido. Naquele pico ela sobe para um movimento de autorrestauração tremendo. Isso dura mais ou menos 150 dias. A primeira parte do processo é terrível. Ela com o bico arranca uma por uma das suas próprias garras. Aquilo sangra, machuca e incha. Só que as garras novas começam a nascer. De repente nascem as garras novas. Ela vai para a segunda etapa do processo. Arranca com fúria o próprio bico. E de novo, inflama, sangra, machuca. Só que o bico novo nasce. E aí vem a parte terrível, a dolorosa, a mais complicada do processo. Com o bico novo, ela vai arrancando uma por uma das penas. Ela está no alto de um penhasco, com os ventos mais frios possíveis, completamente nua. Mas as penas novas começam a nascer. Depois de 150 dias, tem uma coisa que a ciência chama de voo da renovação. Ela abre as asas, dá um grito com o típico caucau das águias e voa tão alto que chega a se confundir com o azul do céu. Sabe por quê? Porque ela tem 40 anos de experiência e está novinha em folha, com mais 30 para voar. É isso que Deus está fazendo aqui essa noite com você, com a sua casa e com a sua família. Levanta a sua asa aí, só se você que é águia, para que o Espírito de Deus diga para você aqui essa noite que há renovo para a sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Eles são de Deus, eles vencem crises, conflitividades, problemas, são filhos da graça. Levante-se do caos. Fica de pé, por favor. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Não se perca no meio das suas crises.
Não perca sua esposa, seu esposo, no meio das suas crises. Não perca sua família no meio das suas crises, sua filha, seu filho. Não perca as coisas que Deus te deu no meio das suas crises. E olha para mim, se tem uma coisa que você tem que perder hoje, é a ilusão de que nunca vai passar por crise. Isso pode perder. Todos nós passamos por crises. Elas estão instauradas na alma, não tem como sair disso. Elas vêm com a intenção de colocar os seus tentáculos na alma da gente. Mas hoje aqui, a palavra de Deus para mim e para você é uma só. Deus quer que você olhe para frente. Corra com os cavalos. Vai mais longe. Que pergunta tremenda de Deus. Você não pode competir com quem vai a pé. Quer competir com quem vai a cavalo? Já pensou se Deus inverte? Estou feliz com você hoje. Você viu que pode competir com os cavalos. Não tem nada mais tremendo do que você saber que o Deus que construiu o universo e os multiversos habita a sua casa e conversa com você. Converse com seu Deus hoje. Ó Deus, obrigado, Pai. O que dizer aqui hoje, Jesus? Aquece os nossos corações. Fortalece, Senhor, as nossas pernas, porque a gente vai mais longe ainda. Obrigado, Jesus. Porque se não fosse pela Tua graça, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nós só estamos aqui porque a Tua graça nos sustenta, a multiforme e soberana graça. Arranca de nós das garras do vitimismo, do medo de tropeçar nas coisas mínimas, das reclamações tolas. Tira de nós o marasmo, o passo cansado. Faz a gente erguer os olhos, Pai, e enxergar no horizonte da vida a Tua graça. Porque onde o Senhor está, habita a vida. Enche-nos de vida aqui hoje, Pai. Cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, seja cheio de vida, de graça. Em nome de Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.